No vasto vazio do espaço profundo, onde as estrelas pareciam pontos fixos de luz fria, a estação orbital Epsilon 7 flutuava em silêncio absoluto. Era o ano de 2047, e a tripulação de 3 cientistas da NASA havia sido enviada para monitorar uma região remota do setor Orion, um canto esquecido do cosmos onde as sondas antigas haviam captado ecos fracos de radiação cósmica. O Dr. Elias Crow, o astrofísico-chefe, ajustava os monitores pela enésima vez naquela noite artificial. Seus olhos, cansados mas alertas, varriam as telas verdes que piscavam com dados intermináveis. Tudo dentro do esperado, murmurou para si mesmo, a voz ecoando baixa na cabine pressurizada. A missão era simples, pelo menos no papel. Mapear flutuações quânticas em um campo de asteroides distantes, procurando por assinaturas de matéria escura que pudessem revolucionar nossa compreensão do universo. Elias, aos 52 anos, era o veterano, com cicatrizes invisíveis de missões anteriores que o deixavam mais familiarizado com o isolamento do que com a companhia humana. Ao seu lado, a engenheira Lena Vasquez, de 38 anos, verificava os sistemas de suporte vital. Seus movimentos eram precisos, quase ritmados, como se o espaço a tivesse moldado em algo mecânico. E no compartimento inferior, o biólogo Marcus Hale, o mais jovem aos 29, registrava amostras de micro-organismos coletados de detritos espaciais. Eles eram uma equipe pequena, escolhida por sua capacidade de suportar o silêncio, o peso da distância que os separava da Terra por 2 bilhão de quilômetros. A comunicação com o controle de missão em Houston era diária, mas sempre breve. As mensagens chegavam com um atraso de 70 minutos, um lembrete constante de quão sozinhos eles estavam. Relatório rotineiro. Sistemas nominais. Nenhuma anomalia detectada. Transmitia Elias toda manhã, sua voz calma ecoando pelos alto-falantes. Do outro lado, as respostas vinham padronizadas. Continuem o monitoramento, boa sorte. Não havia espaço para conversas casuais. O protocolo era claro. O isolamento era o preço da exploração, e eles o aceitavam como parte do contrato. Nas noites, quando as luzes da estação se atenuavam para simular o ciclo circadiano, Elias flutuava até a janela de observação. Lá fora, o nada. Um breu infinito, pontuado apenas pelo brilho distante de nebulosas que pareciam sussurrar segredos inaudíveis. Tudo mudou na terceira semana, durante uma verificação de rotina dos receptores de rádio. Elias estava sozinho na sala de controle, o ar reciclado cheirando levemente a ozônio. Seus dedos dançavam sobre o teclado holográfico, calibrando os sensores para captar frequências baixas, aquelas que ecoavam das bordas do sistema solar. Foi então que o gráfico piscou. Uma linha reta, monótona, de repente se curvou em um pico sutil, quase imperceptível. Ele pausou, inclinando a cabeça. Ruído cósmico, pensou, ajustando os filtros. Mas o pico se repetiu, mais nítido, como um pulso ritmado que não se encaixava nos padrões conhecidos. Não era o chiado das estrelas de nêutrons, nem o zumbido das tempestades solares. Era algo deliberado. Ele congelou, o coração batendo um pouco mais rápido no peito confinado. Lena entrou na sala momentos depois, carregando uma prancheta digital. Algum problema com os painéis solares? Perguntou, notando a expressão dele. Elias balançou a cabeça, apontando para a tela. Veja isso. Um sinal de rádio, frequência de 21 centímetros. Apareceu do nada. Ela se aproximou, os olhos estreitando-se atrás dos óculos de proteção. O sinal era fraco, mas persistente, uma sequência de tons que subia e descia como uma respiração lenta. Pode ser interferência da ionosfera terrestre, sugeriu ela, mas sua voz carregava uma dúvida sutil. Eles rodaram os algoritmos de análise, mas os resultados foram inconclusivos.
O sinal não correspondia a nenhuma fonte catalogada pela NASA. Marcos foi chamado do compartimento inferior, e os três se reuniram em torno da tela, o ar da estação parecendo mais pesado. "É como se estivesse nos chamando", murmurou Marcos, o primeiro a verbalizar o desconforto. Elias franziu a testa. "Não seja poético, é só dados." Mas, no fundo, ele sentia o mesmo arrepio. O sinal durou apenas 47 segundos antes de sumir, deixando o gráfico vazio novamente. Eles registraram tudo: coordenadas, intensidade, timestamp exato. A transmissão para Houston foi enviada imediatamente, mas o atraso de 70 minutos os deixava em suspense. Enquanto esperavam, o silêncio da estação se alongou, interrompido apenas pelo zumbido baixo dos ventiladores. Elias se pegou olhando para a escuridão pela janela, imaginando se algo lá fora estava escutando de volta. Naquela noite, o sono veio em fragmentos. Elias sonhou com linhas de código se entrelaçando como veias em um corpo invisível, pulsando no vazio. Acordou suando, o alarme da estação marcando o início do novo ciclo. Lena já estava na cozinha hidropônica, preparando o café sintético. "Resposta de Houston chegou", disse ela sem emoção. "Eles dizem que é provavelmente um eco de uma sonda perdida. Continuem monitorando." Mas o tom dela era forçado. Marcos, no canto, evitava os olhares, fingindo ajustar seu tablet. O sinal não reapareceu naquele dia, nem no seguinte. Ainda assim, algo havia mudado. Os sensores agora pareciam sussurrar, captando flutuações mínimas que antes passavam despercebidas. Um leve tremor nos painéis, um eco nos alto-falantes que soava como respiração distante. Elias passou horas revendo os logs, procurando padrões. O sinal de 21 centímetros era uma frequência famosa na astronomia, usada para mapear hidrogênio interestelar. Mas este era diferente. Não um ruído aleatório, mas uma modulação que sugeria estrutura. Inteligência? Ele afastou o pensamento, mas ele voltava, rastejando como uma sombra. A estação Epsilon 7, outrora um casulo seguro, agora parecia uma bolha frágil no oceano cósmico. E no silêncio entre as verificações, Elias se perguntava: e se o sinal não fosse um chamado, mas um aviso? Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, voltemos ao vazio. Os dias se arrastavam e o monitoramento continuou. Mas o desconforto crescia, invisível como o espaço ao redor. Um erro no sistema de navegação piscou uma vez, corrigido automaticamente. Nada grave. Ainda assim, Lena notou que os sensores de movimento interna registravam deslocamentos que não explicavam. "Pode ser vibração dos motores", disse ela a Elias, mas seus olhos traíam a dúvida. Marcos, cada vez mais quieto, passava noites na câmara de observação, olhando para o nada como se esperasse ver algo se mover. O sinal não voltou, mas sua ausência era pior. Uma promessa não cumprida, um sussurro que ecoava na mente. Elias sabia que a missão dependia de sua sanidade coletiva. Mas à medida que a Terra se tornava um ponto azul distante nas telas, ele se perguntava se o verdadeiro desconhecido não estava lá fora, mas dentro deles, esperando para se revelar. A estação Epsilon 7 girava devagar em sua órbita, um cilindro prateado perdido no breu. Elias Crow acordava com o zumbido familiar dos sistemas, mas algo no ar parecia mais denso naquela manhã. Ele flutuou até o console, os músculos doloridos pelo sono inquieto. As telas piscavam com os dados da noite. Flutuações mínimas nos campos magnéticos, nada além do normal. Ainda assim, ele pausou, os olhos fixos em uma linha que se curvava levemente, como um sussurro no gráfico. "Só ruído", murmurou, mas o eco de sua voz na cabine vazia soou estranho, como se o espaço respondesse. Lena Vasquez já estava no módulo de engenharia, soldando um conector frouxo nos painéis de energia.
Seus movimentos eram metódicos, mas Elias notou as pausas, os olhares desviados para as janelas blindadas. O sinal não voltou, disse ele, aproximando-se. Ela ergueu os olhos, o suor perlando na testa sob o capacete. Não. Mas os sensores de temperatura estão lendo variações. 1 grau para baixo no setor inferior. Pode ser falha no termostato. Eles verificaram juntos, os dedos dançando sobre os controles. Nada. O ar estava frio, sim, mas uniforme. Marcus Hale, no laboratório biológico, reportou o mesmo. Amostras de detritos espaciais, mostrando crescimento irregular em colônias microbianas, como se algo as estimulasse de fora. Não faz sentido, disse ele pela intercomunicação, a voz baixa. Elas deviam estar dormentes. O dia prosseguiu em rotina forçada. Elias transmitiu o relatório para Houston, descrevendo as anomalias como flutuações ambientais menores. O atraso de 70 minutos se estendia como uma corda frouxa, deixando o silêncio preencher os cantos da estação. Enquanto esperavam, ele se isolou na sala de controle, revendo os logs do sinal original. Aqueles 47 segundos de pulsos ritmados na frequência de 21 centímetros. Ele ampliou o áudio e o som saiu fraco. Um tom grave, subindo e descendo, como uma respiração contida. Não era aleatório. Havia intervalos precisos, pausas que sugeriam intenção. Ele congelou o arquivo, o coração acelerando. E se fosse um eco de si mesmo? Uma transmissão perdida da própria Epsilon 7, dobrada pelo espaço? Lena interrompeu seus pensamentos, flutuando para dentro com uma xícara de hidrato. Comunicação com a Terra está instável hoje. O link de vídeo piscou durante o teste. Elias assentiu, sem desviar os olhos da tela. Atraso extra, talvez. Mas quando a resposta de Houston chegou, era apenas texto. Analisem localmente. Evitem especulações. Monitorem. Sem voz, sem detalhes. O vazio entre as palavras pesava mais que o sinal em si. Marcos se juntou a eles para o briefing noturno, os 3 amontoados no compartimento central. O ar reciclado cheirava a metal úmido e as luzes baixas projetavam sombras longas nas paredes curvas. Eu sinto como se estivéssemos sendo observados, confessou Marcos, os olhos fixos no chão. Lena bufou baixinho. É o isolamento, Marcos. 3 pessoas em uma lata flutuante. A mente prega peças. Elias não discordou, mas no fundo ele sabia que era mais. Naquela noite, enquanto a estação simulava o escuro, ele não dormiu. Em vez disso, monitorou os sensores remotos, aqueles apontados para o campo de asteroides a 500 mil quilômetros. Os dados chegavam em pacotes lentos, pixels, se formando como fantasmas. Foi então que viu uma leitura de movimento. Não um asteroide desviando curso, mas algo se movendo devagar, perpendicular à órbita prevista. Uma forma alongada, borrada pela distância, captada por apenas 3 frames antes de sumir atrás de um fragmento rochoso. Ele pausou a gravação, ampliando. Era vago, como uma silhueta contra o fundo estrelado, mas não se encaixava nos catálogos. Não era uma sonda conhecida, nem detrito. Parecia se contorcer levemente, como se testasse o vazio. Ele chamou Lena e Marcos imediatamente. Eles se reuniram em torno da tela, o brilho iluminando seus rostos tensos. — O que é isso? Perguntou Lena, inclinando-se para a frente. A imagem era incompleta. Contornos suaves, sem detalhes nítidos, apenas a sugestão de algo alongado, movendo-se com uma lentidão deliberada. Marcos engoliu em seco. Pode ser ilusão óptica, reflexo de luz. Mas ninguém acreditava. Elias rodou os algoritmos de rastreamento, mas o objeto havia desaparecido, deixando apenas ecos nos sensores gravitacionais. Uma puxada sutil, como se algo testasse a gravidade da estação. Eles não falaram mais. O silêncio se instalou, interrompido apenas pelo clique dos controles.
Nos dias seguintes, o desconforto se infiltrou como névoa. As comunicações com Houston atrasavam mais, mensagens chegando fragmentadas, com ruídos de fundo que soavam como estática viva. Lena reportou falhas nos sistemas de suporte, oxigênio fluindo irregularmente, como se algo sugasse o ar em pulsos. "Não é vazamento", insistiu ela, verificando selos pela terceira vez. Marcos, isolado em seu laboratório, evitava as refeições comuns, murmurando sobre padrões nos micro-organismos que ecoavam o sinal de rádio. Elias observava tudo, a mente girando em loops. Ele se pegava olhando para as janelas, esperando ver aquela forma se aproximar, lenta e inevitável. O espaço lá fora não era mais vazio. Era um observador paciente esperando que eles notassem. Uma noite, durante uma verificação solitária, Elias sentiu um tremor. Não nos painéis, mas no ar. Um zumbido baixo, quase inaudível, como se a estação respirasse junto com ele. Ele pausou, o peito apertado. Os sensores não registravam nada. Mas quando olhou para a tela, o gráfico de 21 centímetros piscou novamente. Um pico breve, idêntico ao primeiro. Durou só segundos, depois sumiu. Ele não chamou os outros. Em vez disso, flutuou até a janela de observação, os olhos procurando no breu. Lá, distante, uma sombra pareceu se mover. Rápida demais para focar, incompleta como um sonho. Seu coração martelou. Era real? Ou o desconhecido finalmente havia entrado nele? O isolamento os unia e separava ao mesmo tempo. Elias sabia que a missão pendia por um fio, mas revelar o pânico só aceleraria o colapso. Ainda assim, nas pausas entre os turnos, ele se perguntava: e se aquela forma não estivesse sozinha? E se o sinal fosse o primeiro toque de algo que os via, agora, através das paredes finas da Epsilon 7? Se o vazio lá fora começa a te inquietar, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo juntos. Agora, o silêncio continua. A tensão crescia, invisível, mas palpável. Lena começou a trancar as escotilhas internas à noite, um hábito novo. Marcos desenhava padrões no tablet, linhas que lembravam o sinal. E Elias, o líder, lutava para manter o controle, enquanto o espaço sussurrava promessas de revelações que talvez nunca viessem. Elias Crow flutuava na sala de controle, os olhos fixos na tela que exibia os logs da noite anterior. O zumbido dos sistemas era o único som, um ronco constante que preenchia o vazio como um coração mecânico. Ele havia revisto a gravação da sombra dezenas de vezes, ampliando os frames até que os pixels se dissolvessem em borrões cinzentos. Nada concreto, apenas a sugestão de movimento, lento e deliberado, como se algo testasse os limites da visão humana. Ilusão, repetia para si mesmo, mas a palavra soava vazia, ecoando nas paredes curvas da Epsilon 7. Lena Vasquez apareceu na escotilha, o rosto pálido sob a luz fria das lâmpadas LED. Ela carregava uma ferramenta de diagnóstico, os dedos apertando o cabo com força desnecessária. "Os reguladores de oxigênio estão oscilando de novo", disse ela. A voz baixa, quase um sussurro. Não é falha mecânica, é como se o ar respondesse a algo. Elias assentiu, sem erguer os olhos. Ele sabia que ela evitava mencionar a forma vista. Todos evitavam. As palavras não capturavam o desconforto. Elas o tornavam real demais. Marcos, do outro lado da intercomunicação, reportou o mesmo no laboratório. As colônias microbianas cresciam em padrões irregulares, formando espirais que ecoavam os pulsos do sinal de 21 centímetros. "Elas se movem quando eu não estou olhando", murmurou ele, e o silêncio que seguiu foi mais pesado que qualquer resposta. O dia se desenrolou em verificações forçadas. Elias ajustou os sensores externos, apontando-os para o campo de asteroides onde a sombra havia surgido. Os dados chegavam em ondas lentas, pixels se formando como névoa,
Nada, apenas o breu infinito, salpicado de estrelas que pareciam mais distantes agora, como se o espaço se expandisse para isolá-los ainda mais. A comunicação com Houston atrasava além do habitual. 85 minutos, depois 90. As mensagens chegavam fragmentadas. Continuem. Análise local. Evitem. O resto se perdia em estática, um chiado que soava vivo, como vozes distantes sussurrando segredos. Elias transmitiu um relatório detalhado, descrevendo a forma como anomalia óptica não confirmada, mas suas mãos tremiam ao digitar. Ele se perguntava se Houston realmente lia ou se o sinal deles também se perdia no vazio. Enquanto o ciclo diurno simulava o amanhecer com luzes suaves, Lena se isolou no módulo de engenharia. Elias a encontrou lá horas depois, soldando um painel que não precisava de reparo. Você trancou a escotilha de novo, observou ele, flutuando ao lado dela. Ela pausou, o maçarico piscando em sua mão. É só precaução, o ar parece rarefeito em alguns cantos. Seus olhos desviaram para a janela, onde o nada se estendia. Elias sentiu o mesmo aperto no peito. O isolamento os corroía por dentro, transformando dúvidas em certezas sombrias. Ele se lembrava das simulações de treinamento na Terra. O espaço testa a mente antes do corpo. Mas isso era diferente. Não era fadiga. Era a sensação de ser visto, de olhos invisíveis pressionando as paredes da estação. Marcos se juntou a eles para a refeição hidropônica, os três sentados em volta da mesa magnética no compartimento central. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo tilintar das colheres contra as bandejas. Eu ouvi algo ontem à noite, confessou Marcos finalmente, os olhos fixos no mingau sintético. Não nos sensores, no ar, um eco baixo como respiração. Lena ergueu a cabeça, os lábios apertados. É o reciclador ou a sua imaginação, mas sua voz falhou no final, traindo o medo. Elias não interveio. Ele próprio havia sentido um tremor sutil nos alto-falantes, pausas nos zumbidos que pareciam intencionais. Eles comeram em silêncio, o peso da dúvida os unindo como uma corrente invisível. Na tarde, Elias voltou aos sensores remotos. Os dados do campo de asteroides chegavam agora com atrasos, como se o espaço resistisse à transmissão. Ele pausou ao ver uma flutuação, uma variação gravitacional mínima, curvando o gráfico em um arco suave. Não era um asteroide. Era algo se aproximando, devagar, a uma fração da velocidade da luz. Ele ampliou a imagem óptica e lá estava, parcial, distante, mas mais clara que antes. Uma estrutura alongada, contornos que se dobravam levemente, como tentáculos testando o vácuo. Não era rígida, movia-se com uma fluidez que desafiava a física conhecida, reagindo ao brilho de uma estrela distante como se a notasse. Durou apenas um frame completo antes de se eclipsar atrás de um fragmento rochoso, deixando apenas um rastro de distorção nos sensores. Elias congelou, o ar preso nos pulmões. Ele chamou os outros, mas sua voz saiu rouca pela intercomunicação. Lena e Marcos flutuaram para a sala de controle, os rostos tensos. Eles assistiram à gravação em loop, o silêncio da estação amplificando o desconforto. É vivo? Perguntou Marcos, a palavra pairando como uma acusação. Lena balançou a cabeça, mas seus olhos não deixavam a tela. Não sabemos, pode ser um artefato, uma sonda alienígena velha. Elias sentiu o mundo inclinar. A visão alterava tudo. As decisões rotineiras agora pareciam tolas, expostas. Deviam ativar os protocolos de emergência, transmitir coordenadas para Houston, arriscando pânico, ou ignorar, fingindo que o desconhecido não os via de volta. A consequência veio devagar, infiltrando-se nos pensamentos. Naquela noite, Elias não dormiu. Ele flutuava na câmara de observação, os olhos procurando no breu. O espaço parecia pulsar, respondendo à sua presença com silêncios mais profundos. Lena trancou-se em seu quarto,
Murmurando cálculos para afastar o pânico, Marcos desenhava febrilmente padrões que se entrelaçavam como veias, ecoando a forma vista. O erro humano sob pressão se revelava. Um ajuste errado nos sensores poderia ser fatal, mas a dúvida os paralisava. Elias se perguntava se o sinal de 21 centímetros era o primeiro sussurro, e aquela estrutura, o observador paciente. As comunicações com Houston pioraram. Mensagens curtas, cheias de ruído, como se algo interferisse. Monitorem. Perigo. Evitem contato. Elias releu as palavras, o coração acelerando. Evitar o quê? A forma não se aproximava mais, mas sua ausência era pior. Uma espera, uma antecipação que corroía a sanidade. Ele se pegou questionando a missão inteira. Eram exploradores ou presas em uma teia invisível? O isolamento absoluto os transformava, tornando o desconhecido parte deles, um erro que não podiam consertar. Se esse vazio começa a ecoar em você, inscreva-se no canal para não perder o próximo sussurro. Agora a estação gira e o silêncio aprofunda. Os dias se fundiam em um ciclo de vigilância tensa. Lena verificava os selos obsessivamente, Marcos evitava as janelas e Elias mantinha o controle por um fio. Mas no fundo todos sentiam. Algo os observava, lento e inevitável, e o verdadeiro medo era não saber se reagiriam a tempo. A Epsilon 7, outrora refúgio, agora era uma prisão flutuante, onde o desconhecido se movia nas sombras da mente. Elias Crow sentia o peso da estação como nunca antes, um cilindro de metal que girava devagar no vazio, carregando seus segredos. Ele flutuava na sala de controle, os dedos pairando sobre o console sem tocá-lo, como se o menor erro pudesse romper o equilíbrio frágil. A forma vista nos sensores, aquela silhueta alongada, fluida como fumaça, ecoava em sua mente, não como uma imagem clara, mas como uma sensação persistente, um formigamento na nuca. Ele havia pausado a gravação repetidas vezes, ampliando até que os contornos se dissolvessem em pixels indecisos. Não era prova, era dúvida, e a dúvida se infiltrava como ar frio através de uma vedação imperfeita. Lena Vasquez trabalhava no módulo de engenharia, o som distante de suas ferramentas ecoando pela intercomunicação. Ela havia reforçado os selos das escotilhas pela 4ª vez naquela semana. Os movimentos precisos, mas acelerados, como se o espaço pressionasse de fora. Tudo selado, transmitiu ela, a voz neutra, mas Elias ouviu o tremor sutil. Marcus Hale, no laboratório, respondia com monossílabos, seus relatórios sobre as colônias microbianas cada vez mais fragmentados. As espirais de crescimento agora formavam padrões que pareciam mapear a órbita da estação, reagindo a flutuações que ninguém mais detectava. Elas sabem, murmurou ele uma vez, antes de cortar a linha. Elias não pressionou. Pressionar significava admitir que o isolamento os partia, pedaço por pedaço. O ciclo diurno se iniciava com luzes suaves, simulando um sol que eles não viam há meses. Elias verificou os sensores externos, os dados chegando em pacotes lentos, como sussurros atrasados. O campo de asteroides permanecia quieto. Fragmentos rochosos girando em padrões previsíveis. Mas então uma leitura piscou. Uma variação térmica, um calor sutil emanando de um ponto vazio, a 300 mil quilômetros. Não era radiação solar, era localizado, pulsando em intervalos que ecoavam o sinal de 21 centímetros. Ele inclinou a cabeça, o coração batendo contra as costelas. Coincidência? Pensou, mas ajustou a câmera óptica focando no breu. A imagem se formou devagar, pixels se alinhando como peças de um quebra-cabeça incompleto. Lá, distante, uma distorção. Não a forma inteira, mas um apêndice, uma extensão curva que se dobrava levemente, como se respondesse ao olhar dele.
Desapareceu em segundos, eclipsada por um asteroide, deixando apenas um rastro de interferência nos gráficos. Elias congelou, o ar da cabine parecendo mais rarefeito. Ele não chamou os outros imediatamente. Em vez disso, salvou o frame, ampliando o fragmento. Era vago, quase orgânico, movendo-se com uma lentidão que sugeria consciência, não mecânica. Algo que notava ser observado e se retraía, paciente. O erro humano o atingiu então. Ele havia hesitado em transmitir isso para Houston. As comunicações, já instáveis, chegavam agora com atrasos de mais de 2 horas. Mensagens cheias de estática que soavam como respirações interrompidas. Anomalia confirmada. Procedam com cautela. Lera a última, mas o resto se perdia em ruído. Cautela significava o quê? Ignorar? Confrontar? A pressão o paralisava, transformando decisões rotineiras em abismos. Lena flutuou para a sala de controle minutos depois, notando a tensão em seus ombros. Outra leitura? Perguntou, os olhos estreitando-se para a tela. Elias assentiu, reproduzindo o clipe sem som. Ela observou em silêncio, o rosto impassível, mas suas mãos se cerraram nos apoios. É a mesma coisa, parcial, como se nos mostrasse só o suficiente. Marcos se juntou via holograma, projetado no canto da cabine, seu rosto pálido e alongado pela distorção. Os micróbios reagiram agora. Crescimento acelerado, como se sentissem isso. A palavra sentissem pairou, pesada. Eles não discutiram. Não havia o que dizer. O desconhecido não era mais abstrato. Era uma presença que reagia à deles, moldando o ambiente em pulsos silenciosos. O dia prosseguiu em fragmentos. Elias ajustou os protocolos de segurança, isolando setores da estação para testes, mas cada clique nos controles ecoava como um erro potencial. Um vazamento de oxigênio poderia ser fatal, mas a verdadeira ameaça era interna. A dúvida que os fazia questionar leituras, uns aos outros, si mesmos. Lena relatou um ruído nos dutos de ventilação, não mecânico, mas um sussurro baixo, como o ar sendo deslocado por algo invisível. Pode ser vibração, disse ela, mas evitou as passagens escuras. Marcos, isolado, enviou desenhos, linhas curvas que se entrelaçavam, imitando a extensão vista, com anotações sobre padrões responsivos à observação. Elias os folheou no tablet, sentindo o estômago revirar. Era como se o espaço os estudasse, aprendendo com seus medos, amplificando o isolamento até que ele se tornasse uma entidade própria. Na transição para o ciclo noturno, as luzes atenuaram, mergulhando a Epsilon 7 em sombras suaves. Elias flutuou até a janela de observação, o breu lá fora parecendo mais denso, como se engolisse a luz das estrelas. Ele esperou, o peito apertado, antecipando o movimento. Nada veio, mas o silêncio era pior. Uma espera que se estendia, sugerindo que a presença observava de volta, invisível, paciente. Um erro sob pressão, ativar os faróis de sinalização talvez para confirmar. O tentava, mas ele resistiu. Revelar-se poderia convidar o inevitável. As horas se arrastaram. Lena trancou sua cabine cedo, o clique da escotilha ecoando como um adeus. Marcos murmurou algo sobre o sinal voltando em sonhos, antes de cortar a comunicação. Elias ficou sozinho na sala de controle, monitorando os gráficos. O zumbido dos sistemas parecia ritmado agora, sincronizado com sua respiração. Então, um pico. O sinal de 21 centímetros, breve, mas mais próximo nos dados espectrais. Não um chamado, mas um eco, como se algo respondesse à sua vigília. Ele pausou a respiração esperando. O gráfico se estabilizou, vazio novamente, mas o desconforto se instalou mais fundo, alterando sua percepção. A estação não era mais um escudo, era transparente,
exposta a olhos que compreendiam mais do que eles jamais poderiam. Se esse silêncio começa a te envolver, inscreva-se no canal para não perder o que o vazio reserva. Agora a espera se aprofunda. Elias se afastou da tela, flutuando em direção ao compartimento central. O ar parecia carregado, como antes de uma tempestade que nunca chegava. Ele se perguntou se o erro final seria deles. Ignorar até o colapso, ou reagir e atrair o desconhecido para mais perto. A forma parcial, o sinal sussurrante, eles deixavam perguntas que se multiplicavam no escuro, corroendo a sanidade. O isolamento absoluto os transformava em fantasmas de si mesmos, observados por algo que talvez já estivesse dentro, esperando o momento certo para se revelar. A Epsilon 7 girava, solitária, e o espaço, outrora indiferente, agora pulsava com uma intenção silenciosa, gradual, inescapável. Elias Crow pairava na câmara de observação, o vidro blindado separando-o do breu infinito que agora parecia vivo, atento. A Epsilon 7 girava devagar, seu eixo um pulso mecânico no silêncio cósmico. Ele havia desligado as luzes internas, deixando apenas o brilho fraco das estrelas infiltrar-se pelas fendas. Seus olhos varriam o vazio, procurando padrões onde não havia nenhum. A forma parcial vista mais cedo, aquela extensão curva, dobrando-se como um dedo invisível, não retornara, mas sua ausência ecoava mais alto que qualquer aparição. Era como se o espaço retivesse a respiração, esperando que ele piscasse primeiro. O zumbido dos sistemas diminuiu para um sussurro, ou talvez fosse sua imaginação, moldando o som ao medo. Elias sentiu o ar rarefeito contra a pele, um frio que não vinha dos reguladores. Ele flutuou de volta à sala de controle, os músculos tensos, cada movimento calculado para não perturbar o equilíbrio. A tela principal piscava com dados residuais, flutuações gravitacionais mínimas, como ondas em um lago distante. Ele pausou, inclinando a cabeça. Um novo gráfico se curvava. Sutil, na frequência de 21 centímetros. Não um pico abrupto, mas uma onda lenta, subindo e descendo em intervalos que imitavam o ritmo de um coração. Mais próximo agora, os sensores indicavam. Ele congelou, o peito apertado. O sinal não chamava, respondia. Lena Vasquez apareceu na escotilha, o rosto sombreado pelas luzes atenuadas. Ela carregava o tablet de diagnóstico. Os dedos brancos de tanto apertar. Os dutos estão limpos, disse ela, a voz baixa, quase inaudível. Mas o oxigênio flui irregular, como se algo o deslocasse. Elias assentiu, sem desviar os olhos da tela. Ele sabia que ela havia ouvido o mesmo zumbido, sentido o mesmo formigamento. Marcos, do laboratório, transmitiu uma mensagem curta. Padrões nos micróbios pararam, como se esperassem. A palavra esperassem pairou na intercomunicação, um eco que se repetia na mente de Elias. Eles não se reuniram. Não havia necessidade. O desconforto os conectava à distância, uma rede invisível de dúvidas. O ciclo noturno se aprofundava, as luzes simulando um escuro que engolia tudo. Elias ajustou os sensores remotos, focando no setor onde a forma havia se eclipsado. Os dados chegavam fragmentados, pixels se formando como névoa relutante. Então, uma leitura térmica, um calor localizado, pulsando em sincronia com o sinal. Ele ampliou a imagem óptica, o coração martelando. Lá, no breu salpicado de asteroides, algo se delineava, não inteiro, mas mais substancial que antes. Uma estrutura alongada, contornos que se entrelaçavam como veias em um corpo etéreo, movendo-se com lentidão deliberada. Não era rígida, dobrava-se levemente, reagindo ao brilho de uma estrela distante, como se a notasse e respondesse. Parcial, sempre parcial, apenas o suficiente para ser visto, para questionar. Desapareceu atrás de um fragmento rochoso, deixando um rastro de distorção nos gráficos,
Uma puxada gravitacional que fez a estação tremer, sutil, como um toque. Elias recuou da tela, o ar preso nos pulmões. A visão alterava tudo. Não era mais dúvida, era certeza parcial, um vislumbre que corroía a realidade. Ele hesitou em chamar os outros, mas sua voz saiu rouca pela intercomunicação. Vejam isso. Lena flutuou para dentro primeiro, os olhos se arregalando ao reproduzir o clipe. É maior, murmurou ela, a mão cobrindo a boca. Marcos se projetou em holograma, o rosto distorcido pela interferência. Reage a nós, aos sensores. Eles assistiram em loop silencioso, o brilho da tela iluminando rostos marcados pelo cansaço. A estrutura não atacava. Observava, testando, como se aprendesse com sua presença. Elias sentiu o erro humano se instalar. Ativar os protocolos de defesa significaria admitir fraqueza, expor a fragilidade da estação. Ignorar poderia ser fatal, um atraso que convidava o inevitável. A consequência veio em ondas psicológicas, devagar, inexorável. Lena se isolou no módulo de engenharia, verificando selos que já estavam intactos, os movimentos repetitivos como um mantra contra o pânico. Não podemos ficar aqui, sussurrou ela mais tarde, pela linha privada. O ar sente. Elias não respondeu. Ele próprio questionava cada decisão. O relatório para Houston, atrasado por mais de 3 horas agora, cheio de estática que soava como sussurros. A última mensagem recebida era incompleta. Evitem. Contato. Retornem. Retornar como? A Terra era um ponto azul distante, inalcançável no vazio que se fechava. Marcos, no laboratório, parou de reportar. Em vez disso, enviou um arquivo, desenhos da estrutura, linhas curvas que se entrelaçavam com padrões dos micróbios, anotações sobre consciência reativa. Elias os deletou, mas as imagens persistiam na mente, alterando sua percepção. A estação não era mais um refúgio, era um espelho, refletindo o desconhecido de volta para eles. O silêncio se alongou, interrompido apenas pelo zumbido ritmado dos sistemas. Elias flutuou até a janela novamente, o breu lá fora parecendo pulsar em sincronia com o sinal. Ele esperou, a antecipação corroendo-o por dentro. Nada se moveu, mas o vazio respondia, um tremor nos painéis, um eco nos alto-falantes que soava como respiração contida. O medo existencial o atingiu então, não da forma visível, mas do que ela representava. Algo além da compreensão humana, observando o erro deles, o isolamento que os tornava vulneráveis. Eles eram formigas em uma lâmina de grama, notados pela primeira vez, e a reação seria lenta, gradual, inescapável. Horas se fundiram no escuro simulado. Lena trancou todas as escotilhas internas, isolando-se em um cubículo apertado. Marcos murmurou algo sobre o sinal dentro de nós, antes de silenciar. Elias ficou na sala de controle, monitorando os gráficos vazios. O sinal de 21 centímetros piscou uma última vez, breve, mas próximo, como um adeus ou um convite. Desapareceu, deixando o breu quieto. Ele não soube se a estrutura partira ou se fundira ao vazio, invisível novamente. As comunicações com Houston cessaram por completo, o link mergulhado em estática eterna. Um erro final. Ele não ativou o sinal de socorro. A dúvida o paralisara, transformando ação em espera. A Epsilon 7 continuou girando, solitária no cosmos. Elias flutuou no compartimento central, os olhos fixos na escuridão pela janela. O desconhecido permanecia, não como ameaça explícita, mas como presença sutil, ecoando nos silêncios entre os zumbidos. Algo os observara, reagira e agora esperava, talvez para ver se eles compreenderiam tarde demais, ou se o isolamento os consumiria primeiro. O espaço profundo, outrora indiferente, pulsava com uma intenção silenciosa, deixando perguntas que se multiplicavam no vazio.
sem respostas, apenas o eco de um sinal que surgira apenas uma vez.